Muito bem, meus irmãos, vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, a partir do verso 26, até o capítulo 2, verso 5. Eu vou ler e os meus irmãos acompanham a leitura. O apóstolo Paulo diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Oremos. Senhor, bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado pelo teu povo reunido para ouvir, Senhor, a tua voz. Fala conosco. Fala com a nossa vida. Tira de nós o entendimento errado que temos com relação, Senhor, à tua palavra. Fala aos nossos corações e transmite o que é mais valioso, que é a pessoa do teu filho. Fala a nós, Senhor, Trindade Santa, Deus bendito e amável, Senhor, que na economia, na administração desta salvação nos deu teu Filho Jesus. Bendito seja o Senhor. Ilumina, Espírito Santo, nossa mente, nossos olhos. Fala, Pai, conosco. Em nome do Senhor. Deus seja louvado. Podem sentar, meus irmãos. Quero falar com vocês sobre a extensão da cruz e o pregador. A extensão da cruz e o pregador que está exatamente nesta parte do texto que lemos. A partir do verso 26 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 1 ao 5. Nós já vimos em outra pregação passada nesta carta, e Paulo falou brevemente sobre a maneira com que a mensagem da cruz divide a raça humana. Ele falou que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Perceba que a humanidade está dividida entre aqueles que perecem e aqueles que foram salvos. Ele se focaliza em grande parte agora naqueles que estão debaixo dessa mensagem. Mas já o verso 18 que lemos, ele está focado naqueles que rejeitaram a mensagem.
Agora ele se volta para o povo do Senhor de maneira exclusiva, para aqueles que aceitaram a mensagem da salvação, porque Deus abriu o seu coração. E Paulo conclui que aquilo que essas pessoas são apoia a sua percepção quanto ao conteúdo da mensagem da cruz. Ele insiste que, em sua maioria, aqueles que aceitaram essa mensagem não são os sábios, não são os glamourosos, não são os dotados, os religiosos. Não. Eles são os ninguéms. Paulo apresenta o seu argumento e oferece uma justificativa teológica para o ensino. Como também ele apresenta uma visão cristã de gloriar-se, e ele termina mostrando o pregador. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é o argumento paulino, que está aí no verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo dirigiu-se aos seus irmãos em Cristo, está aí no verso 26. Irmãos, neste ponto, estava tratando no nível empírico, prático, esses fatos que devem ser observados, que ele descreve aqui. Ele deseja que aqueles irmãos reconheçam tais fatos que advêm da obra de Cristo. Então, ao exortá-los para considerarem o que eram quando foram chamados, o que vocês eram quando foram chamados? Paulo desejava que eles lembrassem seu estado de vida quando foram convertidos. E o que eles eram? Muitos deles não eram sábios, não eram poderosos e não eram de nobre nascimento. Certamente Paulo se utiliza e ele adapta a linguagem de Jeremias, capítulo 9, verso 23 ao 24. Paulo ergue aqui o pensamento dele nesse trecho, exatamente, e baseado exatamente em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. O profeta está citando o que Deus disse ao povo. Deus disse o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Paulo falou sobre o sábio da mesma forma que fez Jeremias. O homem forte de Jeremias se torna o poderoso aqui em Paulo. Ou seja, a força em consideração não é a força de quem levanta peso, e sim a força do formador de opinião. O homem que tem influência. O rico se torna a pessoa de nobre nascimento, visto que naquela era pré-industrial, a maioria dos ricos provinha das classes mais altas. É claro que Paulo reconheceu que essas categorias não tinham qualquer importância eterna. Nenhuma importância eterna. Ele falava sobre aqueles que eram sábios segundo os padrões humanos, sábios segundo os padrões da humanidade. Então a expressão paulina sugere que ele estava eliminando esses padrões deste mundo caído, cheio e eivado dos seus próprios pecados, em oposição ao padrão divino, ao padrão de Deus. Então o que realmente Paulo queria dizer? Essa é a pergunta. Sem dúvida, o seu principal ensino é ser influente ou de nascimento nobre não é um critério de ser cristão ou de ser espiritual. Nenhum. Paulo está aqui arrasando com a teologia da prosperidade.
Se muitos na igreja de Corinto foram atraídos de segmentos da sociedade que não eram muito estimados, conforme os padrões humanos, ninguém podia argumentar que a igreja era uma organização de classe elevada, com algumas exceções, a fim de provar quão gloriosa era a igreja do Senhor. Gloriosa porque o poder de Deus estava vigente em seu povo. Antes, a igreja era uma congregação de classe baixa, que tinha pouca sofisticação para provar que os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento não eram necessariamente excluídos. A graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa, de qualquer classe, pelo poder do Senhor. Contudo, ser bem reputado na sociedade pagã não é, de modo algum, uma vantagem. É isso que o Senhor está dizendo. Se alguém se achega a Deus com base em uma suposta sabedoria, riqueza ou poder, tais pessoas são rejeitadas pelo Senhor. Nosso Deus não se impressiona com estas coisas. Antes, o significado na vida de qualquer pessoa é ter a pessoa bendita de Jesus e este crucificado. Outro ponto. Paulo fornece uma justificativa teológica do que ele está dizendo. Ele agora vai fazer uma justificação do verso 27 ao verso 30, quando ele diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A evidência na igreja de Corinto é que ela era constituída de pessoas vindas de diferentes contextos. Porém, a maioria delas não podia se orgulhar de qualquer grande superioridade cultural. Será que há uma razão para isso? Paulo vai dar uma explicação, repito, teológica para isso. Paulo insistiu que há. Deus mesmo escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Paulo pressupõe que as pessoas não vêm a Cristo se ele não escolher. Porque está claro no texto. Aceite você ou não, mas o texto diz isso. Que o orgulho do seu coração seja quebrantado. Porque a ação é divina. É Deus. Aqui está o argumento paulino. Portanto, se há muitos ninguéms que vêm a Cristo, isso significa que Cristo os escolheu. A razão fundamental porque não há muitas pessoas importantes na igreja, e eu quero dizer importantes segundo o padrão dos homens, importantes segundo o padrão humano. Se há exatamente pessoas assim na igreja, é que Deus escolheu preferivelmente os ninguéms. Deus escolheu as coisas loucas, insistiu Paulo, para envergonhar os sábios. Isso não significa que ele faz com que essas pessoas se sintam envergonhadas. Não é isso. Deus faz com que elas tenham realmente vergonha e sintam-se desprezadas diante de tal fato, para que possam ver a grandeza de Deus e não a sua. De modo semelhante, Deus escolheu os ninguéms para reduzir a nada os que são alguém, segundo os padrões mundanos. Porque o verso 28 nos diz
Deus escolheu os humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Reduzir a nada as que são. Em outras palavras, Deus se alegra em anular todas as pretensões humanas deste mundo rebelde, onde os orgulhosos exibem seus poderes intelectuais. Deus escolhe os simples, onde os ricos avaliam uns aos outros com base em seus patrimônios. Deus escolheu os pobres, onde os líderes egoístas lutam por poder. Deus escolheu aqueles que são nada. Nada. Todas as coisas que são, diz o texto, isto é, as coisas que parecem ter algum valor para esse mundo caído, são reduzidos a nada. Deus, ele não vincula qualquer pretensão humana para a vida eterna. Nada. Porque a vida eterna está no seu Filho, Jesus Cristo, e este crucificado. A principal razão da escolha de Deus é sobremodo importante, porque ele escolhe a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está aí no verso 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ele não apenas envergonhou, ele não apenas inutilizou o mundo, mas também ele fez isso para anular a vanglória humana, porque o coração humano gosta de dizer: eu posso, eu consigo, eu sei. Mas diante de Deus nada disso tem valor. O Senhor Jesus já havia dito isso em Isaías 42, verso 8. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Isaías 48, 11. Se alguém possui uma compreensão profunda do Evangelho, ele deve dizer a Paulo: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Romanos 3, verso 27. Os coríntios são uma prova clara de que a sabedoria e o poder de Deus são radicalmente diferentes dos humanos. O alcance da cruz, medido pelo perfil da igreja de Corinto, confirma a mensagem da cruz. A salvação é um dom de Deus, garantido pela morte vergonhosa do seu Filho Jesus. Há um tipo de gloriar-se permitido aos cristãos. Será que eu posso me gloriar? Pode. Mas qual tipo de gloriar-se eu posso? Aliás, você não pode, é ordenado pela palavra do Senhor que você se glorie. Então veja, diante do texto, uma visão cristã de gloriar-se, que está aí no verso 30 ao 31. Veja o que ele diz. Mas vós sois dele em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo não estava dizendo que os cristãos não tinham do que se orgulharem. Pelo contrário, ele disse que ao gloriarem-se das coisas que eram motivo de orgulho para o mundo, estavam gloriando-se das coisas que eram erradas. Isso é verdade até na passagem de Jeremias, a qual Paulo está firmado, baseado. Naquela passagem, Deus não somente proíbe o sábio, o rico e o forte de gloriarem-se de suas conquistas, mas também lhe acrescenta, preste atenção, que se gloriar, diz Jeremias, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Jeremias 9, verso 24. O principal ensino desta afirmação solene é que o gloriar-se humano é maligno, pois eleva o ego, coloca ele no pináculo da importância do mundo, não de Deus. Infelizmente,
é possível isso acontecer tanto no campo religioso como em qualquer outro lugar. Esse tipo de gloriar é realizado com a intenção de exaltar a si mesmo. E indica que estamos com foco naquilo que é passageiro e que não tem nenhum valor eterno. A única coisa de importância transcendente para o ser humano é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento não pertence àqueles que se focalizam incessantemente em si mesmos, mas em Deus. Aqueles que chegam a conhecer verdadeiramente a Deus deleitam-se em conhecê-lo. Deus torna-se o centro da sua vida. Tais pessoas alegram-se, se gloriam e meditam nele, em Deus. Querem saber mais e mais como é o seu Senhor. Quando aprendem que ele é o Deus que exercita misericórdia, juízo e justiça na terra, desejam naturalmente que essas mesmas virtudes prevaleçam tanto na terra como em si mesmo, porque não eleva o ego humano, mas glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Meus irmãos, o ato mais dramático de misericórdia, juízo e justiça da parte de Deus já aconteceu na morte do seu filho Jesus. Ele fez isso na terra. Por meio desse ato, Deus assegurou que inúmeros homens e mulheres o conhecerão verdadeiramente e saberão como ele é. O texto é emblemático, mas vós sois dele em Cristo Jesus, disse Paulo. Ou seja, visto que Deus os escolheu, como o versículo anterior esclarece, eles se tornaram cristãos e agora estão em Cristo Jesus. Este é o lugar de perdão. Este é o lugar onde podemos ter a reconciliação plena com o nosso Senhor. Essa pessoa chamada Jesus. Foram reconciliados com Deus. Sabem que Ele é eterno. Provaram bendito alívio, meus irmãos. O bendito alívio do perdão dos seus pecados. Eu acredito firmemente, porque as Escrituras nos afirmam isso, que aquele que recebeu o perdão de Jesus, recebeu um alívio bendito do céu. Os que foram salvos sabem o que é isso. Assim, Cristo Jesus crucificado e ressuscitado, é Ele o plano e a sabedoria de Deus. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria, porque o verso 30 diz exatamente isso. Essa não é a sabedoria do mundo. Sabedoria que não tem lugar para a cruz de Cristo. Essa sabedoria que não é fútil, nem ostenta e possui importância eterna, está desqualificada diante dos olhos divinos. Mas a sabedoria do Senhor traz os seres humanos a um relacionamento com o Deus vivo e Deus verdadeiro. Esta sabedoria, este plano, significa nada menos do que nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Para que ninguém seja tentado a pensar que a sabedoria de Deus é nada mais do que uma versão da sabedoria do mundo, Paulo apresenta que a sabedoria de Deus nos assegura justiça, que é o termo que reflete nossa posição legal diante de Deus. Fomos salvos, justificados diante do Senhor e estamos perante Ele nesta posição de justificados. Nossa santificação é um termo apropriado que reflete a esfera exclusiva a qual agora nós pertencemos. E nossa redenção é um termo extraído do comércio de escravo para expressar nossa liberdade do pecado, da corrupção e da morte.
Paulo usa uma passagem do profeta Jeremias, repito, 9:24, que foi uma acusação contra Israel por causa da falta de conhecimento deles. Paulo faz uma adaptação da frase. Se vocês prestarem atenção, leiam depois Jeremias. Ele faz uma adaptação como apóstolo, inspirado pelo Espírito. Ele adapta da frase de Jeremias. Jeremias nos diz o seguinte: o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto. Paulo coloca: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem é esse Senhor? Senhor Jesus. Paulo faz uma referência a Cristo, especialmente a sua obra salvadora e tudo que ele detalhou até aqui. Principalmente o que está no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não devemos ficar admirados de que Paulo terminou a citação de Jeremias dizendo como está escrito: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. O verso 31 diz isso. Nós somos insensatos como os coríntios, quando valorizamos o que parece que o mundo valoriza. Devemos desejar o Senhor e o seu reino. Nós valorizamos o que parece e menosprezamos aquilo que é eterno. Aquilo que perece, nós abraçamos, seguramos. Mas aquilo que é eterno parece que é esquecido por muitos de nós. Devemos desejar o Senhor e o seu reino. Eles estão baseados na cruz de nosso Senhor Jesus. Outro ponto. Paulo foi um mensageiro da cruz de Cristo. É o que está aí do verso 1 do capítulo 2 até o verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo ou Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Todos sabemos a exaltação da retórica no Império Greco-Romano. Como eles adoravam os bons oradores. A retórica traz consigo muito perigo. Muitos perigos, melhor dizer. Ela deve ser estudada por nós e requerida, mas ela traz seus perigos. Aqueles que seguem a eloquência e percepções bombásticas que têm pouca consistência valiosa estão fomentando seu orgulho próprio. Esse tipo de retórica deixou Paulo inquieto. A retórica representa muitas vezes tentações que nos levam ao orgulho. Isso é um perigo para qualquer pessoa que se interessa a pregar o evangelho do Messias crucificado. Por isso, Paulo fez uma escolha. O verso 2 ele diz: decidi. Não é assim que está no texto? Eu decidi. Ele decidiu adotar um caminho, embora remasse ele contra as correntezas das expectativas culturais do seu tempo. Quando a pressão de contextualizar o evangelho põe em risco a mensagem da cruz, ao orgulhar-se, a deixar o ego lá em cima, a inflar a pessoa humana, as pressões culturais precisam ser ignoradas. Minha pregação não deve estar baseada nesta
as coisas mundanas. Existem dois entendimentos equivocados sobre o compromisso de Paulo que é necessário nós evitarmos. O primeiro deles, seria impróprio inferir aqui no texto que Paulo era um orador incompetente na comunicação. Alguns se apropriam do texto para dizer, olha, o conteúdo da minha pregação é Jesus Cristo crucificado. Não me adianta outra coisa. Quando Paulo e Barnabé estiveram em Listra, onde os padrões sofistas de retórica exerciam pouca influência, os pagãos identificaram Paulo com Hermes, o deus grego da comunicação, porque Paulo era o principal orador. Isso está em Atos capítulo 14, verso 12. Quando Paulo estava em Tessalônica, ele arrazoou, ele argumentou e ele demonstrou o Messias que morreu e ressurgiu dos mortos. Os pregadores indolentes, preguiçosos, não podem apelar para 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, para justificar a sua negligência nos estudos, deixando o púlpito vazio, sem conteúdo. Esse texto não proíbe a preparação cuidadosa, a articulação clara e a apresentação persuasiva de que nós devemos ter. Segundo, estaríamos completamente errados em dizer que, em base nesta passagem, Paulo era indiferente e insensível às culturas diferentes que ele evangelizava. Paulo era um homem de conteúdo, inteligente, sábio. Isso pode ser demonstrado com clareza ao recorrermos ao livro de Atos e compararmos o sermão que ele pregou em Antioquia da Pisídia, numa sinagoga, Atos 13, do verso 13 ao 41, e seu sermão no Areópago, capítulo 17 de Atos. Ele pôde pregar na sinagoga e entre os filósofos. Paulo era preparado no discurso. Ele somente se preocupou com o conteúdo. E o conteúdo é Cristo crucificado. Podemos ver alguns pontos no discurso paulino e aprendermos com ele. Vamos aprender alguns pontos com ele. Em primeiro lugar, anuncia o testemunho de Deus, porque o verso primeiro diz isso. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Já vimos que Deus agradou salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Está no verso 21 do capítulo 1, cujo foco é o conteúdo. O conteúdo da mensagem de Paulo é o testemunho de Deus. E o que é que ele está dizendo com o testemunho de Deus? Ele está dizendo que o testemunho de Deus é aquilo que Deus fez ao ser humano por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo desejava que Deus fosse mostrado em sua boa notícia de salvação. Ele queria que seus ouvintes compreendessem que toda a ação ela é do Senhor, mas ela está em Cristo. Segundo, Paulo ensina que devemos focalizar no Cristo crucificado. Está aí no verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como o restante da carta mostra com muita clareza, essa declaração não é absoluta. Como se Paulo não falasse de outra coisa ou explicasse outra doutrina a não ser a morte de Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Antes, a intenção paulina é destacar a distinção entre sua mensagem e a mensagem elevada ou eloquente dos retóricos. Aqui ele está no ponto central da salvação para os seres humanos: Cristo crucificado. Terceiro, não devemos temer a incapacidade, a fraqueza ou o senso de derrota que muitas vezes temos. Isso pode acometer todos vocês.
Mas isso está muito presente em nós, pastores, quando vamos pregar. Veja o que diz o verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A aceitação da mensagem de Paulo pelos coríntios não se deveu à sua força própria, mas uma convicção pessoal que ele teve com relação ao Senhor Jesus. Deus demonstrou o conteúdo de sua mensagem ao usar uma pessoa fisicamente fraca como Paulo. Isso está descrito em Gálatas capítulo 4, verso 14 e 2 Coríntios capítulo 10, verso 10. A aparência de Paulo demonstrou a vitória de Cristo por meio de sua fraqueza. Por esta razão ele diz: sede meus imitadores. Capítulo 4 dessa mesma carta, verso 16. E capítulo 11, verso 1 também diz isso. Sejam meus imitadores. Seu temor e tremor não eram decorrentes de seu sentimento de inferioridade em relação aos eloquentes, mas da preocupação de que tanto sua mensagem quanto sua vida fosse um retrato fiel de Jesus. Esse era o tema. Nós não devemos buscar comparação com os eloquentes. O nosso temor como pastores e pregadores, a palavra de Deus, é se realmente nós estamos retratando Cristo fielmente, tanto na fala quanto na vida. Quarto lugar, evite manipular as pessoas. Veja o que diz o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele não estava dizendo que nunca tentava ser persuasivo. Não é isso que Paulo está dizendo. Em outra passagem, Paulo testemunhou da seguinte maneira: assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5, verso 11. O que o apóstolo está nos ensinando é que nós devemos evitar manipular as pessoas, fugindo da pregação que induz, comove as pessoas e que não apresenta fielmente o poder do evangelho do Senhor. Isto é o que não falta em nossos dias. Quinto, reconheça que um ministério centrado na cruz, seja dos pastores, presbíteros e da própria igreja, se caracteriza pelo poder do Espírito e se comprova em vidas transformadas. Versos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é o que precisamos. Sabe de quê? Unção. Unção do Espírito Santo. Todos os crentes já têm a unção, porque tem o Espírito Santo. Mas isto precisa ficar evidente, patente aos nossos olhos. Demonstração do poder do Espírito. Onde esse poder está presente, as pessoas não podem deixar de conhecer o Senhor. Não podem deixar de conhecer a fé salvadora. Não podem deixar de se converterem, porque este poder está ancorado e segurado no próprio Deus. Onde esse poder está ausente, em contrapartida, nada pode compensar a perda e a fé dos novos convertidos. Pregação bíblica enfatiza o evangelho e eleva constantemente Cristo crucificado. Mas também reconhece que a cruz é apenas o nosso credo, é o padrão do nosso ministério. Eu creio e nós vivemos por ele. O que podemos aprender aqui no texto? Podemos entender e aplicar em nossa vida esse texto que foi colocado diante dos nossos olhos. Uma vez que todo aquele que
invocou Jesus como Senhor e Salvador e que está em Cristo e tem tudo de que necessita, por que nós devemos competir e comparar uns com os outros? Porque esse é o contexto. Foi o Senhor quem tudo fez por nós. As bênçãos espirituais de que precisamos não podem escapar das nossas mãos. Antes se encontram todas elas na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Primeiro, Ele, Cristo, é nossa sabedoria. Paulo disse isso aos Colossenses, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Capítulo 2, verso 3. Segundo, Jesus Cristo é nossa justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Em terceiro, Cristo é nossa santificação. A oração sacerdotal nos diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, verso 19. Quarto e último, o Senhor é nossa redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Diante da obra perfeita de Deus em Cristo, porque nós devemos nos gloriar em homens? Por quê? Esse é o contexto no início da carta. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e alguns diziam eu sou de Cristo. O que Paulo tem redentivamente que nós não temos? Me diga aí, meu irmão. Tudo que Paulo recebeu, justificação, reconciliação, redenção, nós temos. Para que a glória não se apoiasse em Paulo, mas em Cristo. Pedro, ele tem mais de Jesus do que nós. Devemos nos gloriar no Senhor, não em nós mesmos, não em líderes espirituais. Não confie em nenhum líder que promove a si mesmo. Em vez de vivermos à altura do santo chamado do Senhor para as nossas vidas, muitos vivem segundo os padrões mundanos. Não devemos ignorar o fato de que fomos chamados para ter uma gloriosa comunhão com o nosso Salvador e uns com os outros. Não podemos nos gabar dos homens e nem de nós mesmos, mas glorificar a Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa redenção. Agora, antes de julgar a igreja de Corinto, nós precisamos olhar para nós mesmos e as nossas atitudes. Pare de gloriar-se. Glorie-se no Senhor. Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Santo Deus, Pai bendito e glorioso Senhor. Eu oro, Senhor, pelo rebanho que é do Senhor, que o Senhor salvou com o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra santa, bendita, gloriosa. Que ela esteja em nossos corações. Possamos amar o Cristo crucificado, viver para Ele, entender que a glória é somente do Senhor. Concede-nos humildade para amar uns aos outros e amar os perdidos lá fora. Seja o teu nome exaltado em nosso meio. Santo Deus, que o Senhor venha sobre cada irmão que está enfermo, cada irmão que passa por algum tipo de tribulação, de angústia, de contrariedade na vida. Que o Senhor oriente, dê sabedoria, fortaleça. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor seja bondoso com cada um deles.
Que as nossas crianças sejam fortalecidas no Senhor. Que elas amem a Jesus mais, muito mais do que nós. Se existe, Senhor, esse amor, e ele existe, que possa, Senhor, na vida deles sobressair. Tua palavra nunca seja deixada de lado neste púlpito. Obrigado por aqueles que nos antecederam. Te louvamos pela pregação da tua palavra nesta congregação. Que o Senhor seja engrandecido e louvado. Que o Senhor nos encha com o seu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha nos visitar poderosamente. Possamos abandonar os pecados que muitas vezes têm dominado o coração de todos nós. Sejamos levados a submetermos ao Senhor e à sua palavra. Dar-nos um coração obediente, Senhor. Mantenha esta igreja firmada no Evangelho de nosso Senhor. Fortalece as nossas mãos, concede-nos força. Pedimos pela irmã Nayara e sua família que perderam um ente querido. Fortalece, abençoa, tenha misericórdia, consola. Se há alguém na sua família que não conhece o Senhor Jesus, que o Senhor venha salvar, libertar poderosamente por sua palavra. Obrigado pelos jovens adolescentes desta igreja, Senhor, fortalece. Concede-nos mais jovens quebrantados diante da cruz de nosso Senhor Jesus, regenerados, salvos, perdoados, amando nosso Senhor. Abençoa os idosos, ameniza as dores, fortalece meus irmãos. Que nossa cidade seja e continue sendo abençoada pelo Senhor. Enriquece, Senhor, essa cidade com o poder do Evangelho do Senhor. Que as igrejas sejam mobilizadas pelo poder do Teu Espírito Santo a pregar o Evangelho de nosso Senhor. Existem muitos que não conhecem a Ti, Senhor. Que Teu Espírito venha fazer a obra no Teu povo, na Tua igreja. Deus abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa esse mundo, essa polarização política, esse mal que tem entrado até mesmo na igreja, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor, o teu filho, é aquele que tem um cetro de ferro, de justiça. Ergue tua justiça diante dos nossos olhos, Senhor. Abate os maus, os corruptos. E infunde no coração, até mesmo daqueles incrédulos, para praticar a justiça. Pois tu és Deus e Senhor. Mas vem salvá-los. Salva o Senhor no poder do teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor seja conosco. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado e engrandecido. Meus irmãos, vamos ficar em pé.